Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu conheci a Ângela através de uma amiga do trabalho. A Amanda, essa minha amiga, já tinha me falado dela. Inclusive já tinha mostrado fotos, falou que ia me apresentar, que ela também queria me conhecer. Tinha me achado um cara bonitão quando viu um retrato meu que ela mostrou. Mas nunca acontecia. Até que finalmente aconteceu. Eu também já tinha achado bonita, só de ver a foto. Só que depois que nos conhecemos pessoalmente, fiquei encantado, para dizer o mínimo. Além de bonita, simpática, era também uma pessoa assim, super educada, atenciosa, separada, mãe de 2 filhas, morava com a mãe, que naturalmente a ajudava a cuidar das meninas. Olha, não vou negar, quando ela me contou isso, que era separada, tinha 2 filhas, eu fiquei ressabiado, principalmente quando ela falou que o ex-marido não tinha aceitado muito bem a separação, que volta e meia, incomodava, tentando uma volta, apesar de já fazer quase 2 anos, segundo ela, que os dois estavam separados. Quando ela me contou isso, eu lembro que perguntei, mas meu Deus, quase 2 anos, o cara não se tocou ainda. Eu acho que ela sentiu que eu fiquei ressabiado por conta disso. Inclusive fez uma cara assim de... Sabe aquela cara de arrependimento? Tipo assim, não devia ter falado. E tanto que ela disse, né? Pela cara que você fez, acho que não devia nem ter comentado, né? Te assustei? Não, imagina, não é isso. Mas é que pro cara não desistir é porque, nossa, deve ser apaixonado, né? Claro que não. É só sentimento de posse. Até porque se gostasse, não vivia aprontando comigo, do jeito que ele fez. Olha, tirando esse detalhe, que claro, me deixou assim, daquele jeito, a verdade é que o resto era todo encantador. E já naquela mesma noite aconteceu o nosso primeiro beijo. Estávamos num barzinho, tinha música ao vivo, aí o cantor começou a cantar aquela música bem romântica, bonita. A gente se olhou e aí não deu outra, né? Eu acho que ela estava só esperando eu tomar iniciativa, porque correspondeu na mesma hora. A amiga, aquela que nos apresentou, nessas alturas, ela estava junto, mas nessas alturas já tinha ido embora, de modo que estávamos apenas nós dois ali. O barzinho, aliás, estava cheio, mas quando trocamos o nosso primeiro beijo, sei lá, a impressão é que tudo desapareceu à nossa volta. Ficamos apenas nós dois. Um beijo foi puxando o outro, dali a pouco mais outro. No fim da noite, como era um sábado, nenhum de nós dois trabalhava no dia seguinte. E como a mãe dela cuidava das meninas, acabamos pernoitando num motel, com direito a café da manhã e tudo. Foi uma das melhores noites da minha vida, se não a melhor. Até porque também na cama, a gente se entendeu tão bem. E acordar do seu lado de manhã, olha, foi uma experiência maravilhosa. Principalmente porque fizemos amor de novo. A deixei em casa depois, só que assim que chegamos, eu notei ela meio nervosa, apreensiva. Sabe, porque tinha um carro parado bem na frente do portão. Eu só vi o carro porque prestei atenção que ela olhou na direção daquele carro. E além de olhar, a porta do meu carro ainda estava aberta, ouvi ela falando assim, baixinho. Não acredito. Sabe? Não entendi, mas percebi que alguma coisa estava acontecendo. O que foi, Ângela? Nada, Robson. É bobagem, ó. Para ali perto daquele portão ali, sabe?
E depois vai embora, finge que você... Esquece, vai. Olha, repito, eu não estava entendendo nada. Tá, mas... Você vai me dizer o que está acontecendo? Meu ex-marido tá aí. Vai embora, vai. Olha, não gostei do que ela falou. Até porque, meu Deus do céu, ela já tinha dito que o cara era um chato de galocha. Agora, logo no primeiro dia que a gente saía, o cara tinha que estar na frente da casa dela. Sabe? Pelo amor de Deus. Eu vi que tinha realmente um sujeito na janela, espiando lá dentro da casa. Sabe? Pela cortina. Com certeza, só podia ser ele, né? Depois ela me mandou uma mensagem confirmando que era o tal. E que ele tinha visto ela descendo do meu carro. Mesmo, sabe, eu tendo parado assim bem discretamente e ele quis saber quem era eu. Ela me contou isso. E para evitar confusão, ela falou que eu era apenas um motorista de aplicativo. Olha, eu adorei o que tinha acontecido com a gente. Só que me deu um clique nessa hora. Sabe? De que se eu tivesse alguma intenção de ter alguma coisa assim pra valer, alguma coisa séria com ela, não ia dar. Sabe? Não ia ter como. Até porque eu não ia tolerar aquele tipo de coisa, sabe? Mas não ia mesmo. Ela já tinha me adiantado, me dito que o cara vivia, sabe? Perseguindo, vivia atrás, que ele não estava conformado com a separação, vivia tentando uma reconciliação. Com certeza, devia usar as próprias filhas para pressioná-la. Segundo ela tinha me contado, as duas ainda eram bem novinhas. Uma tinha 10, a caçula tinha só 7. Fiquei ali me perguntando, será que engoliu a história do motorista de aplicativo que ela tinha contado? O fato é que, ao mesmo tempo em que fiquei feliz por tê-la conhecido, senti que a minha vida não ia ser fácil caso resolvêssemos ficar juntos. Mas não ia mesmo. O cara realmente era um chato. Sabe aquele sujeito que não se dá conta? Aquele sujeito que acha que a mulher tem que ficar com ele, mesmo a mulher não querendo? Era o dito cujo em pessoa. Olha, juro, pensei até naquele momento de parar, sabe, de ligar para ela, mandar mensagem, convidar para sair. Sabe quando você prevê que vai acontecer algo mais adiante e sabe que não vai ser uma coisa boa? O cara, com certeza, seria o maior problema. Um verdadeiro calo no meu pé, no pé dela, já era há muito tempo. Olha, eu passei aquele domingo todo com a imagem da Ângela no pensamento. As cenas de nós dois juntos ficavam passando na minha cabeça assim, uma atrás da outra. Eu queria vê-la de novo depois do almoço. Sabe, porque tive aquele pensamento assim num primeiro momento, mas dali a pouco já começou a bater saudade, já estava querendo vê-la de novo, mas ela mandou uma mensagem dizendo que não ia conseguir sair, porque ia levar as meninas, não entendi bem onde. Eu até perguntei, e o teu ex-marido? Não me diga que ele também vai junto, né? Sabe o que ela respondeu? Para minha frustração, para minha surpresa, ela falou que sim, que o xarope estava indo junto. Olha, foi mais um baque, sabe? Foi mais um momento que me passou aquele pensamento pela cabeça. Ô cara, o que você quer com essa mulher, rapaz? Deixa de ser bobo.
Você não tá vendo que não dá? Você não tá vendo que o da galocha não vai sair do pé? Tá querendo o quê? Arranjar sarna pra se coçar? Olha, ela até tinha me dito que não tinha nada a ver, os dois juntos mais. Sabe, que o único elo que havia eram as crianças. Só que, mesmo assim, se havia esse elo, o cara ia usar das meninas para sempre. Como desculpa. E qual é a diferença que fazia para mim? Era a mesma coisa. Se fosse por ela ou pelas meninas, o cara ia estar sempre ali. Ia chegar uma hora que ia haver um atrito. Até porque eu não tenho sangue de barata. Sabe, mesmo ela dizendo tudo isso, que não tinha a ver, eu fiquei o tempo todo pensando bobagem. Fiquei mesmo. Até porque, conta história, né? A gente ouve que a pessoa diz que não tem nada a ver, de repente, estão na cama os dois. Por mais que eu não quisesse pensar nesse tipo de coisa ruim, era muito difícil, porque convenhamos, pro cara ainda não ter desistido dela, mesmo eles estando separados há quase 2 anos, era porque algum tipo de esperança ele ainda devia ter. Ninguém fica 2 anos correndo atrás de uma pessoa assim, do nada. Sabe? A criatura tem que ter pelo menos um fiozinho de esperança. Será que mesmo sem querer, ela não dava essa esperança para ele? A verdade é que eu nunca consegui me livrar desse pensamento. Só que apesar de tudo, a gente continuou se vendo e até saindo, passando a noite juntos às vezes, e no fim acabou sendo inevitável. O encanto do começo se transformou numa paixão. Minha mãe sabia que eu estava gostando de alguém. E é claro, queria que eu levasse a minha namorada em casa para ela conhecer. Um sábado, eu a peguei na saída do trabalho dela e fomos direto para casa. Enquanto eu tomava banho, as duas ficaram ali conversando. Não sei, podia ser impressão minha, mas depois que eu saí do banho e me troquei, senti que a minha mãe não estava com a cara muito boa. E depois, quando conversamos, ela me falou: você não tinha me dito que essa mulher com quem você está namorando é separada. E nem que tem 2 filhas. Por que você não me falou? Ah, mãe, não falei porque... Puxa, você nem conhecia ainda. E o que isso tem de mais? O que isso tem de mais? Você não sabe? Você não tem conhecimento de homem que se mete com mulher que tem filho com outro? Puxa, eu pensei que fosse uma pessoa descomprometida. Ela falou que as meninas dela são bem novinhas ainda. Veja onde você está se metendo, filho. Pelo amor de Deus. Eu senti que ela não gostou nada. Mas nada mesmo. E não foi da pessoa. Porque quando as apresentei, eu notei que ela gostou. Sabe? Beijou, sorriu. Disse que ela era muito bem vinda na nossa casa. Só ficou daquele jeito depois daquela conversa que as duas tiveram. Sabe? O que eu ia fazer, meu Deus? Era um fato. Eu também não gostava. Mas e daí? Ou aceitava do jeito que era, ou então desistia, né? Mas eu senti que aquilo incomodou demais a minha mãe. Claro que se fosse para escolher, eu também preferia ter como namorado uma moça solteira, que não tivesse vínculo nenhum com o ex-marido, né? Principalmente ex-marido xarope. Só que fazer o quê? Nem sempre as coisas acontecem do jeito como a gente quer. A grande verdade é que me apaixonei por ela já sabendo que a situação não seria fácil. Um sábado,
Fui buscá-la no trabalho, aí ficamos um pouco juntos, depois fui levá-la em casa. Detalhe, desde aquela primeira vez, para evitar qualquer tipo de confronto, ela sempre me pedia para deixá-la numa rua perto de casa, mas não na frente do muro. Até porque o Xarope ia visitá-la sempre, por conta das filhas, né? Ele tinha livre acesso à casa. Chegava e a mãe dela já abria a porta, sabe? Só que nesse sábado em especial, ela me pediu para parar num posto de gasolina para comprar uma bala, não me lembro. Esse posto ficava ali mesmo, no bairro onde ela morava, perto da sua casa. Estacionei o carro, ela foi até a loja e eu fiquei ali esperando, no carro mesmo. Em alguns minutos ela voltou. Só que quando saiu, sabe, da lojinha de conveniência, ali do posto, eu estava olhando para a porta, né, esperando que ela viesse. De repente, ela saiu assim e foi na direção do meu carro. Um outro carro parou ali do lado e de dentro daquele maldito carro saiu aquele homem e uma menininha. A menininha já foi correndo na direção da Ângela, chamando ela de mãe. Era uma das filhas dela. O detalhe, nessas alturas, a Ângela já tinha se aproximado muito, a ponto de já ter colocado até a mão para abrir a porta do meu carro para entrar. Nisso, o sujeito que estava no carro, que com toda certeza só podia ser o ex-marido dela, se aproximou também. Só que antes de falar qualquer coisa para ela, ele deu uma olhada para dentro do carro e me encarou. Só depois se virou para ela e com aquela cara de bicho, perguntou: quem é esse cara, Ângela? Ela naturalmente estremeceu. Até a sua voz saiu assim esquisita. Como assim, Rui? Que cara? Como que cara, mulher? Tá se fazendo de boba? Você não tá entrando no carro aí? Me diga, quem é esse trouxa? Ela usou a mesma desculpa que tinha dado naquela primeira vez. O sujeito estava na janela e viu quando eu parei o carro na frente e ela desceu. Na ocasião, ela deu a desculpa de que eu era motorista de aplicativo. Eu só estava fazendo uma corrida. E ali no posto, diante daquela situação pavorosa, ela resolveu, até porque, que outra desculpa, meu Deus. Não tinha outra. Teve de usar o mesmo artifício. É um Uber. Eu só pedi para ele parar aqui para eu poder... O sujeito se aproximou um pouco mais, quase enfiou a cara ali dentro do carro, me encarou e ficou olhando para o painel. Aí olhou para o console, com toda certeza, procurando o dispositivo de controle da corrida. Só que eu não tinha dispositivo nenhum. Nunca trabalhei com aplicativo. E ele, com certeza, não era bobo, procurou. O quer dizer, eu ia dizer engraçado, mas de engraçado, essa história não teve nada. O curioso, digamos assim, é que ele olhou, viu que não tinha nada, só que também não falou nada. Só perguntou para Ângela se ela já tinha pago a corrida. Depois falou que estava indo noutra direção, mas que a deixaria em sua casa. Olha, eu juro. Eu pensei até que o cara fosse puxar briga comigo. Pelo jeito como ele me encarou, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sei que ele não engoliu aquela história. É claro que não.
No lugar dela, falei que a corrida já estava paga, que estava tudo certo. Aí fechei a porta, liguei o carro, dei a ré e tratei de sair dali o mais rápido que pude. Por outro lado, olha, eu fiquei tão nervoso, na verdade, mais do que nervoso, tão fulo da minha vida. Sabe, que a vontade que eu tive foi de dar um soco na cara daquele arigó. Puxa vida! Ela já devia ter falado a verdade para ele. Alguém estava cometendo algum pecado, algum crime? Olha, não dava para entender porque, mesmo estando separada já há 2 anos, ela ainda permitia aquele tipo de atitude daquele sujeito. O cara fazendo cobrança, agindo como se fosse marido dela. O dono, sei lá. Juro. Um pouco adiante, eu parei e faltou pouco para eu voltar naquele bendito posto e esclarecer as coisas de uma vez por todas com aquele sujeito. Ele não tinha o direito de ficar fazendo cobrança com uma mulher que, além de mãe dos filhos dele, não era mais nada dele. Onde já se viu? 2 anos separados e ainda se comportando como se fosse o marido, como se tivesse direito. Quer dizer, e de repente até isso me passou pela cabeça. A não ser que ela não tivesse me contado a história verdadeira, ou toda a história, digamos assim. É aquilo que eu disse, né? Para o sujeito ficar fazendo tentativa de reconciliação, mesmo já fazendo 2 anos que está separado da mulher, é porque alguma esperança ele ainda tem. Será que ela não estava sendo sincera comigo, meu Deus? Será que havia alguma coisa ainda entre os dois? Por isso que ele se comportava daquele modo? Depois ela me ligou para pedir desculpa por conta da situação chata lá no posto. E eu perguntei: escuta, Ângela, por que você não abre o jogo de uma vez com esse cara, hein? Não tem sentido a gente continuar nessa lenga-lenga aí. É difícil, Robson. Ele não vai entender. Como que não vai entender? Tem problema mental? Alguma coisa assim? Por que não está internado, então? Já passou da hora, Ângela, desse cara, sabe, respeitar que vocês dois estão separados. Afinal de contas, me diga com sinceridade, vocês estão separados mesmo? Que é isso, Robson? Que tipo de pergunta é essa? É o tipo de pergunta de quem quer saber a verdade. Porque do jeito que ele te trata, sabe, e que você age, a impressão é de que ainda existe alguma coisa entre vocês. Meu Deus do céu, não fala isso. Você tá louco. Por que eu ia mentir pra você? Eu só quero evitar alguma confusão. Será que você não entende? Não entendo. O fato é que discutimos muito aquele dia e nos dias seguintes também. Já que não tinha outro jeito, né? Só que não sei. Eu me sentia como se ela fosse... Não, sério. Eu me sentia como se ela fosse uma mulher casada. Que eu estivesse tendo um caso com uma mulher comprometida. Porque ela se comportava exatamente assim. O problema é que quando gosta muito da pessoa, a gente vai relevando, acreditando que amanhã vai se resolver. Só que quando completamos 7 meses juntos, aconteceu uma coisa que, sinceramente, não sei se o tal do Rui já estava desconfiado, se estava investigando, só sei que um dia ele nos flagrou juntos. Na verdade, eu acho que ele estava esperando a Ângela lá perto do trabalho dela. Aí viu ele entrando no meu carro
E aí foi atrás. E como já fazia alguns dias que não tínhamos intimidade nenhuma, naquele sábado, eu toquei direto pro motel. E quando parei o carro na entrada, quando fui pedir a suíte para atendente, o bagaceira estacionou atrás. O galocha, ele foi direto na porta do outro lado, abriu e, sem dizer uma palavra, pegou no braço da Ângela e arrancou dali de dentro. Olha, eu não tive tempo nem de tentar esboçar uma reação, porque ele a colocou no seu carro meio na marra. Depois deu a ré e simplesmente foi embora. Pensei que ele fosse vir pra cima de mim, só que não. Nem olhou na minha cara. Simplesmente tirou a Ângela do meu carro e fez ela entrar no carro dele, na marra. Eu estava ali com o coração pulando, ainda tentando me refazer daquele susto, quando escutei a voz da atendente. O senhor ainda vai querer a suíte? No meio do caminho, mandei uma mensagem para ela, querendo saber que palhaçada tinha sido aquela, por que que aquele sujeito tinha feito aquilo e por que é que ela deixou. Ela só pediu desculpas e dizendo que a gente conversaria depois. Só que eu insisti. Pedi que ela me desse uma satisfação naquele momento mesmo. Só que ela viu a mensagem e me ignorou. Olha, eu fiquei passado. E o pior foi que acabei lhe mandando uns áudios assim, sabe, desabafando, meio duros, até grosseiros, admito. Aí depois até me arrependi, mas aí já tinha mandado. Depois pensei até em apagar, mas já era tarde. E o resultado foi que depois a gente conversou e ela resolveu terminar o nosso relacionamento. É por causa do teu ex-marido, hein, Ângela? Ou dos áudios que eu mandei que você... Ela falou que os áudios nem vinham ao caso, mas que mesmo assim seria melhor a gente se afastar, principalmente para mim. Até porque reconhecia que não era justo comigo ficar num relacionamento com uma pessoa tão complicada e tão enredada quanto ela. E aí simplesmente não teve jeito. Foi finalmente o fim para nós dois. Pedi para ela pensar melhor, mas não chega nesse ponto. Você sabe que não tem volta, né? A pessoa já está decidida. Depois conversei com a Amanda, aquela amiga que tinha nos apresentado lá do começo, e, sabe, perguntei se ela sabia de alguma coisa a respeito desse relacionamento que ela tinha com esse ex-marido. Se ainda aconteceu alguma coisa entre os dois, mas ela falou que não queria se meter. Não era assunto dela, já que esse era um assunto, sabe, que não cabia a ela, e ela era amiga dos dois, minha e da outra parte. Olha, foi uma pena, Ângela, ter resolvido se afastar, porque eu estava gostando tanto dela e achava que as coisas entre nós podiam dar certo. Aliás, tinham tudo para dar certo, mesmo com aquele fulano na cola dela. Só que sei lá, ou ela mentiu para mim, ou ela é uma pessoa muito medrosa. E a gente não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que não quer. O jeito é dar tempo ao tempo, né? Para que esse sentimento esfrie e quem sabe um dia até desapareça, porque é um sentimento que a partir daquele dia eu tenho certeza que só vai me judiar. De bom não vai me trazer nada. Sei que nada dura para sempre, nem mesmo uma paixão, por mais forte e verdadeira que seja. Mas eu vou esquecê-la.
Sei que um dia vou superar tudo. Porque, do mesmo jeito que não há bem que sempre dure, não há mal que nunca se acabe. E é baseado nisso que eu tenho esperança. O que me falta, às vezes, é força para começar a virar essa página. Sabe, eu sei que não tem volta, mas... Meu Deus, quando eu começo a pensar nessa mulher, a lembrar da gente se beijando, fazendo amor, olha, me dá um desespero tão grande que eu acho que esquecê-la algum dia é uma coisa que eu nunca vou conseguir.